Bom, hoje o nosso conferencista é muito especial. E nós temos uma relação de amizade de mais de 20 anos. Há mais de 10 tipos o nosso queridíssimo conferencista participa dele. Né? E é curioso pelo seguinte, porque é muito difícil encontrar, quer dizer, um jornalista que seja intelectual. Isso é verdade. Hoje está cada vez mais difícil, né? Que veio, ele, além de ser um brilhante jornalista, é um belo professor, não é? Quer dizer, vocês conhecem o Eugênio Butti, né? Ele já participou de tantos ciclos e, além da atividade em jornal, o professor Maeka escreve alguns livros imprescindíveis. O último deles, eu recomendo, uma brilhante análise das manifestações de 2013, A Forma Bruta do Protesto. Saiu pela Companhia das Letras. Eu acho que a gente tem que entender um pouco a questão política, a questão da imprensa, a questão da formação de opinião, é importantíssimo nesse livro. Né? E é sobre esse tema que nós vamos ouvir hoje. O Eugênio vai falar exatamente de uma relação difícil entre a imprensa, a política e dessas duas instituições, o conceito de verdade e a crítica que se chama de pós-verdade. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez imensamente a contribuição do nosso querido Eugênio Butti e passo aí a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu devo agradecer a generosidade e a amizade do Adalto Novaes, que é o meu professor e responsável por boa parte da minha formação. Muitas leituras ele me indicou, muitas orientações ele me deu, e esse livro mesmo, A Forma Bruta dos Protestos, do qual ele falou, tem seguramente uma parte muito boa no livro, que é o prefácio que ele fez. E não é a primeira apresentação que ele faz de trabalhos meus. E eu também queria deixar aqui uma pequena palavra sobre o significado do conjunto do trabalho do Adalto Novaes, a visão do conjunto do que tem sido esses seminários e esta fase agora das mutações, que traz uma outra inflexão na compreensão do humano e do pós-humano, transhumano, e a visão do conjunto desse trabalho é algo de impressionante. Eu acho que está aqui uma mensagem que eu acabei de receber, o nosso novo livro, uma mensagem do Antônio Cândido, que eu acredito que é a mensagem que ele faz um comentário sobre a grandeza do que representa o conjunto desse trabalho do Adalto Novaes. É uma escola. Nós temos aqui uma escola de filosofia, mas uma densidade do pensamento brasileiro em diálogo com outros pensadores. Nós temos os franceses, que vocês têm acompanhado. Então, é uma coisa impressionante, e dentro disso está cada um de vocês aqui. Seguramente vocês já acompanham isso há um tempo. Vocês são responsáveis por esse trabalho existir. A razão de ser do esforço que traz cada um de nós aqui é cada uma das pessoas que está aí, com quem a gente também aprende, eu aprendo muito, e vocês são responsáveis por isso. Então vocês estão de parabéns neste sentido, porque o trabalho do Adalto está chegando a uma fase de arredondar o conjunto,
com novos lançamentos, novos projetos, e é muito gratificante estar aqui. Eu fico um pouco emocionado também por causa dessa... Nós tivemos dificuldades, esse ano nós não estamos com o ciclo em São Paulo. Houve uma passagem anedótica, eu acho que você contou para eles, porque o Ministério da Cultura disse que isso aqui não é cultura. Enfim, são aspectos que não devem roubar a nossa atenção nesse momento, mas é bom ter na cabeça. E mesmo assim, o Adalto está realizando o ciclo aqui, nós vamos realizar em Belo Horizonte, vamos lançar o livro em São Paulo na quinta-feira, mas é uma coisa, enfim, impressionante. Eu vou falar hoje uma coisa para a qual eu dei o seguinte título: Sem fatos, sem política, sem imprensa. A sucuri do silício, a sucuri, aquela cobra de silício, e a corrosão da verdade na democracia. O propósito disso são as chamadas fake news, que nós traduzimos como notícias falsas, mas a melhor tradução talvez seja notícias fraudulentas, porque elas são produzidas com o propósito de engambelar e de direcionar a formação do pensamento de forma desleal. E eu trouxe 4 exemplos. Todos nós temos visto isso todos os dias, mas eu trouxe 4 exemplos que dão um pouco uma amostra que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Com a Fanny, né? Vamos começar aleatoriamente, você escolhe. Pausa só um pouquinho. Esse é um vídeo de um discurso do Lula, gravado recentemente, e que alguém editou, subtraindo passagens e fazendo com que ele diga o oposto do que ele queria dizer. Isso vai, e muita gente acha que isso é verdade. Vamos só pegar um trechinho que dá para... Devem se filiar ao PT, primeiro porque o PT precisa convencer as pessoas à negação da política. Afirmo, qualquer outra coisa, mesmo democracia. É por isso que é importante as pessoas participarem do PT. Convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. Nós podemos, na campanha, primeiro utilizar aquela menina que ficou famosa, a Júlia, somente ia pela eleição. A gente tem que estar sistematicamente discutindo política cultural, somente ia pela eleição. É que o que menos interessa... eu acho que a gente pode já passar para o outro. É um vídeo longo, nós não precisamos ver tudo. Eu queria só fazer umas... Intervenção militar é a mesma coisa que ditadura militar. Só um pequeno comentário. Todo governo Esse é uma mesclagem que foi feita de uma declaração desse militar, como se ele estivesse falando dessa maneira no noticiário da Globo News. Isso é editado, não foi exatamente isso que aconteceu. A fala é verdadeira, a situação do estúdio é verdadeira, mas essa conjunção não é verdadeira. Isso confere uma autoridade, uma credibilidade para essa fala num universo determinado que gera um efeito de multiplicação impressionante. Mas vamos ver aqui. Intervenção militar é a mesma coisa que ditadura militar. Ora, todo governo é uma concessão do poder armado. É impossível você ter um governo sem que haja concessão do poder armado. Isso é milenar, é histórico, é um fato. Intervenção para que se faça um governo provisório
nada tem a ver com regime militar, ou com governo militar, ou com ditadura militar. A Rede Guedes também, todas as grandes TVs, né, quando vão se referir à intervenção, golpe militar, ditadura militar. Olha, toda ditadura é militar, porque não há governo sem o apoio das Forças Armadas, seja com democracia ou ausência dela. É impossível haver qualquer governo sem o apoio das Forças Armadas. Agora, ditadura é quando não há eleição, quando todo o Estado tem um monopólio eleitoral, como é aqui, disfarçado, tem o monopólio da imprensa, como é aqui, disfarçado, tem o monopólio financeiro e econômico, como é aqui, tem o bélico, evidentemente. Então a população fica refém, não tem? Eu acho que está bom, né? Eu acho que já está bom. E depois tem outros desdobramentos. Existe um discurso autoritário que passa como se fosse verdadeiro, e os dois jornalistas que estão ali ouvindo, parece que eles estão autorizando, avalizando, conectando com o que está sendo dito. Tem sido muito comum, aparece demais esse tipo de manifestação, fala que a imprensa domina tudo, é um complô, aparece de extremismos da direita e de extremismos da esquerda, a fala é quase idêntica. Eu tenho outras coisas, mas eu não vou mostrar, vocês devem estar vendo também, eu só queria lembrar isso. Aí, vamos ver um dos áudios, pelo menos, um que é o do Lula. Isso é quando o Palocci deu o depoimento. Como é que eu queria que eu tivesse? Eu falei, inclusive para ti, que um dia, meio dia, ele ia abrir a boca, ia falar tudo o que tinha que falar. Está lá. Eu estou vendo ele aqui agora no Jornal Nacional. Falou tudo o que tinha que falar, lascou comigo, lascou mais ainda com a Dilma. Falou do apartamento, falou do sítio, está falando de tudo. Ninguém teve coragem de fazer o que tinha que ser feito para esse cara. Ele ficou preso em Curitiba, está preso em Curitiba há mais de um ano. Ninguém teve a competência e a coragem de acabar com esse cara. Agora está aí. O Joelson vai ser pior. Eu acho que a gente não precisa passar o outro. O outro é um depoimento supostamente feito por um diretor da Globo, dizendo que a Globo agora vai ser controlada pela esquerda e tem toda uma... Bom, muita gente embarca nisso, e depois vê que é mentira, mas num primeiro momento isso é replicado, e todos os levantamentos, eu vou citar alguns, mostram que esse tipo de produção é distribuído, é replicado com uma velocidade bem superior às das notícias verdadeiras. Por que é uma questão para pensar? Eu tenho algumas pistas, mas a partir daí, o que eu gostaria de dizer vai num outro caminho que não é a análise meticulosa desse tipo de operação. Eu queria propor uma pequena reflexão em torno disso que se convencionou chamar de pós-verdade e o que está por trás disso. A pergunta talvez seria: é possível haver um ambiente democrático sem que exista um mínimo compartilhamento de verdades factuais que nos coloquem num mesmo horizonte, numa mesma perspectiva, dentro de um mesmo paradigma, mesmo que seja em torno daquilo que nos divide, mas numa divisão sobre a qual nós estamos de acordo em relação a como divergir? Eu tendo a acreditar que a resposta para isso é negativa. Não há democracia
sem que partilhemos de algum entendimento sobre fatos básicos. Mas isso é complicado, porque se fosse só isso, talvez fosse desnecessário o meu esforço hoje. É complicado porque isso nos põe diante de uma premissa que seria: nós temos bases de verdade na democracia. A expressão pós-verdade indica que a imprensa fale a verdade, o que não é bem assim. Então o problema é um pouco mais complicado e eu gostaria de tratar dele a partir dessa percepção. Mas não tenho dúvida, no início, a democracia é uma experiência minoritária no globo, na humanidade, nos países. A democracia é uma experiência muito recente, não é um dado da natureza, e a democracia está mais ameaçada do que estava antes. Os levantamentos mostram que coisa como 4 ou 5% da humanidade vive em regimes plenamente democráticos. São o Canadá, os países nórdicos, os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos, vem um segundo pelotão, mas lá em cima. O Brasil, um pouco dentro desse segundo pelotão. Agora, a experiência democrática encolheu. E, ao lado disso, existe esse fenômeno que desperta, que motiva a minha reflexão de hoje, que é o fenômeno da corrosão da verdade factual. Para dirimir qualquer dúvida de início, eu começo com uma epígrafe da Hannah Arendt. Eu trouxe aqui um papelório imenso, mas eu vou segui-lo apenas para me orientar. Eu não vou ler dessa vez, eu vou ler poucas coisas. Diz Hannah Arendt, num ensaio de 1967, Verdade e Política, como os fatos e os acontecimentos, que são sempre engendrados pelos homens vivendo e agindo em conjunto, constituem a própria textura do domínio político, é, naturalmente, a verdade factual que nos interessa aqui. Há uma verdade factual. Eu problematizaria de início, lembrando que nós não podemos enxergar no exercício da política e na atividade da imprensa uma presença da verdade. Embora muita utopia tenha se degradado em tirania a partir do pressuposto de uma verdade, e embora muita imprensa tenha se propagado com a promessa de difundir a verdade. Uma lembrança anedótica é que o Pravda russo se chama exatamente Pravda, que é a verdade. E deu no que deu. Mas os jornalistas têm essa dimensão. Um grande jornalista americano, Walter Lippmann, dizia, num livro publicado em 1922, por $1, você mal consegue comprar um punhado de balas de goma. Mas por $1 ou menos, as pessoas esperam que a realidade e as representações da verdade lhe caiam de presente sobre o colo. A melhor imprensa sempre soube que ela não entrega a verdade dos fatos. O próprio Lippmann, nesse mesmo livro, diz outra coisa. A função da notícia é sinalizar um evento. A função da verdade é trazer luz para os fatos ocultos, relacioná-los a outros e traçar um retrato da realidade a partir do qual os homens possam atuar. Indicar que alguma coisa está acontecendo. Há uma grande controvérsia
eterna, porque vem desde que a filosofia é filosofia, e permanente, porque continua em aberto, sobre a possibilidade de haver uma correspondência entre um relato e um fato, ou um relato e uma ideia. Todo o debate sobre a verdade não passar de uma interpretação, o fim da metafísica, que já foi decretado por tanta gente, o fim do ser, a ideia de que devemos lidar apenas com interpretações, mas vamos ficar abaixo disso, ao menos por enquanto. Cabe à imprensa informar sobre os acontecimentos. E a política democrática se faz a partir do compartilhamento, do conhecimento desses fatos. O tamanho da dívida externa, a quantidade de pessoas que estão sem escola ou sem trabalho, e os tratamentos que podem se dar a isso. Era um pouco sobre isso que Hannah Arendt falava. Ela lembra uma coisa fundamental. Vou citá-la novamente. Quando ela diz que os fatos e os acontecimentos constituem a própria textura do domínio político, ela está tratando desse acervo comum a partir do qual se formulam as opiniões, os debates acontecem. Mas ela diz, a posição no exterior do domínio político, no exterior da comunidade a qual pertencemos e da companhia dos nossos pares, é claramente caracterizada como um dos diferentes modos de estar só. Eminentes entre os modos essenciais de dizer a verdade são a solidão do filósofo, o isolamento do sábio e do artista, a imparcialidade do historiador e do juiz, a independência do descobridor do fato, da testemunha e do repórter. Ela separa claramente. E é, para mim, prazeroso constatar que nesse texto de 1967, Hannah Arendt acredita no registro do fato, atribui ao repórter, ao juiz, à testemunha, um papel fundamental no estabelecimento do registro do fato, e diz também que isso se encontra no exterior do domínio político. A verdade dos fatos vem de lá, a verdade factual, é tematizada pelo fazer daqueles que se consagram à atividade política, e aqueles que se ocupam de verificar a verdade isolam-se em solidões ou em isolamentos. Porque no fazer dessas pessoas não comparece ou não deveria comparecer, no entendimento dela, aquilo que é próprio da paixão política. Fica no exterior daquilo que é próprio da paixão política. Continuo, então, com Hannah Arendt. O fato de dizer a verdade de fato compreende muito mais que a informação cotidiana fornecida pelos jornalistas. Os jornalistas contribuem para isso, mas a verdade de fato é maior. Ainda que sem eles, os jornalistas, nunca nós pudéssemos situar no mundo em mudança perpétua, e no sentido mais literal, não soubéssemos nunca onde estávamos. Isto é, certamente da mais imediata importância política. Ou seja, essa presença dos jornalistas para ajudar aqueles dentro do domínio político que fazem política a se situar, a saber onde é que estamos. Isso é, então, da mais imediata importância política. Mas se a imprensa se tornasse alguma vez realmente o quarto poder, deveria ser protegida contra todo o governo
e agressão social ainda mais cuidadosamente do que o é o Poder Judicial. Porque essa função política, muito importante, que consiste em divulgar a informação, é exercida do exterior do domínio político, propriamente dito. Nenhuma ação, nenhuma decisão política estão ou deveriam estar implicadas nessa atividade, que ela reduz como divulgar os acontecimentos. Na verdade, a imprensa apura, investiga, contesta, checa, volta, vai de novo e divulga. Ela não faz só a divulgação. Mas se houver uma extensão de tentáculos do domínio político para dentro da atividade de conhecer os fatos, nós teríamos um problema sempre nos termos em que Hannah Arendt descreve a situação. Pois bem, a política, nos marcos da democracia, precisa ter essa ancoragem nos fatos. E é para isso que ela não poderia prescindir do auxílio da imprensa. Há uma passagem sobre a qual talvez eu pare em algum momento aqui, de uma jornalista, Janet Malcolm, que destrói de forma avassaladora qualquer veleidade de verdade na imprensa. Walter Lippmann é irônico com relação a isso. E vejam que eu não estou citando pessoas estranhas ao jornalismo, eu estou citando profissionais da imprensa, para destruir qualquer veleidade de que a imprensa contenha a verdade. Isso é essencial para que a gente contextualize o aparecimento dessa expressão pós-verdade. Nós não podemos recepcioná-la com a ilusão de que esse pós indica ou indicasse que antes havia verdade. Nós precisamos entender com um pouco mais de calma o que significa pós-verdade. Senão, o termo pós-verdade é apenas o prolongamento de um embuste que era o anterior embuste da verdade. E é fora disso que nós precisamos enfrentar essa questão. Vocês sabem, o termo pós-verdade, ele não aparece em 2016, ele aparece na década de 90, depois, em 2004, ele é tema de um livro, A Era da Pós-Verdade, um livro que não foi traduzido no Brasil, que é esse livro que é publicado em 2004, com um autor com o qual a gente até fez uma entrevista. Ele situa um pouco melhor o nome dele é Ralph Case. Ele situa um pouco melhor essa questão. É uma erosão da verdade a partir do incremento de discursos que tem traços populistas, tem traços de um desapego aos fatos básicos e que vão reconfigurando a paisagem democrática. Isso aparece com muita força na Europa e aparece com muita força nos Estados Unidos, mas isso vai aparecer com mais força na eleição de Donald Trump, durante a campanha de Donald Trump. Mensagens como essas são responsáveis pela eleição de Trump. Em que medida é impossível dizer. Eu vou citar dois exemplos. Uma de que o Papa apoiava a candidatura do Trump. Isso pegou. A outra é que Obama não era americano, tinha nascido em outro lugar. E houve muito mais coisa. Até hoje a FBI está investigando influência do poder econômico e político de setores da Rússia dentro da eleição americana.
O Facebook confirmou muito recentemente que houve investimento de empresários russos para pagar veiculação de mensagens pró-Donald Trump ou contra Hillary Clinton nos Estados Unidos. Pois bem, em 2016, o semanário Economist solta uma capa sobre pós-verdade. E também em 2016 acontece que o dicionário Oxford elege o termo pós-verdade como a palavra do ano. É interessante a caracterização que o dicionário Oxford faz desse conceito. A pós-verdade, que em inglês é um adjetivo, qualifica um ambiente em que os fatos objetivos têm menos peso do que apelos emocionais ou crenças pessoais em formar a opinião pública. Os fatos objetivos têm menos peso que apelos emocionais ou crenças pessoais em formar a opinião pública. E viveríamos um período em que ficou muito fácil fazer a manipulação desse tipo de informação e fazer com que ela ganhe aderência imediata com os públicos diversos, que são os agentes da propagação. Aqui, de novo, é muito tentador fazer uma parada, que eu não vou fazer, mas o conceito de fato objetivo é complicadíssimo. Muita gente diz que, e diz com muito fundamento e de forma muito convincente, que não há objetividade, que não há sequer o registro do fato. Mas eu não vou parar nisso. Eu me contento com uma constatação muito simples, que para o nosso percurso é suficiente. Vamos pensar que a imprensa é o último refúgio do positivismo. E vamos nos dar por atendidos nessa parte do caminho. Que aqui está acontecendo uma reunião com tantas pessoas é um fato. Que eu comecei a falar mais ou menos às 15 para 7 é um fato. A temperatura lá fora é um fato. A imprensa se abastece disso e é com isso que nós estamos ingressando nessa experiência muito inicial, que é a experiência da democracia. A imprensa começa como imprensa de opinião e passa a encontrar algum valor no relato dos fatos, isso vira uma mercadoria, e é assim que nós estamos inicialmente explorando esse caminho da democracia ainda muito frágil mesmo. A democracia é o quê? As mulheres começam a votar na França depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns cantões da Suíça nos anos 90. A ideia da universalização de direitos ainda não está construída. Nada nos garante que a democracia esteja garantida ou vá se efetivar. E essa função positivista dos jornais, e eu estou dizendo isso com uma ponta de ironia, é a função que assegura a experiência democrática, nos termos estritos em que Hannah Arendt a escreve. Parênteses, vamos lembrar que no Eichmann, em Jerusalém, ela se bateu de frente com a ideia de que, a partir da verificação de um determinado fato, ela era massacrada, rejeitada, repelida, criticada, execrada por amigos ou por aqueles que compartilhavam de condições de origem com ela. Ela tinha um fato na mão, mas falar desse fato era um atentado contra os círculos a que ela pertencia. Isso provavelmente leva
a imaginação dela pensar um pouco mais sobre a natureza dos fatos e a natureza dos fatos na democracia. Bom, sabemos então que a imprensa não contém a verdade. Eu disse que eu faria uma pequena passagem sobre esse trecho de Janet Malcolm. Vale a pena ler, porque eu acho que uma parte de vocês não conhece esse livro. É O Jornalista e o Assassino. Ela diz assim: é importante ter isso em mente para que não fique aqui a impressão de que eu esteja fazendo uma defesa idealizada da imprensa, e não é meu interesse isso. Então é importante ter essa passagem dela também bem clara entre nós. Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para perceber o que está acontecendo, sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. Olha o que ela diz, uma das maiores jornalistas do século XX. Ele é uma espécie de confidente que se nutre da vaidade, da ignorância ou da solidão das pessoas. Tal como a viúva confiante que acorda um belo dia e descobre que aquele rapaz encantador e todas as suas economias sumiram. O indivíduo que consente em ser tema de um escrito não ficcional, um escrito jornalístico, aprende, quando o artigo ou o livro aparece, a sua própria dura lição. Os jornalistas justificam a própria traição de várias maneiras, de acordo com o temperamento de cada um. Os mais pomposos falam em liberdade de expressão e do direito do público a saber. Os menos talentosos falam sobre a arte. Os mais decentes murmuram algo sobre ganhar a vida. Nesse livro, Janet Malcolm, tudo isso para que não fique aqui a impressão de que o termo pós-verdade marca o início de uma era contrastando com a anterior, sendo a anterior a era em que a verdade imperava. Não é isso, é outra coisa. Nesse livro, Jornalista e o Assassino, mais adiante, ela explica melhor. Basicamente, ela diz que o jornalista entrevista como uma mãe e publica como um pai. O indivíduo é aquele que é retratado por um autor para ser depois personagem de um livro jornalístico ou de uma reportagem. O indivíduo torna-se uma espécie de filho do escritor ou do repórter. E esse indivíduo considera o jornalista, ela que escreve, como uma mãe permissiva, que tudo aceita e tudo perdoa, esperando que o livro seja escrito por ela, pela mãe. Evidentemente, o livro é escrito pelo pai severo, que percebe tudo e não perdoa nada. Esse profissional é um agente da verdade? O laço que ele tem com as fontes é pautado pela verdade? Então não tenhamos ilusão nessa matéria. Por outro lado, a política também não é o território da verdade. E outra vez, nós vamos passar apressadamente por alguns capítulos, mas eu não posso deixar de me lembrar de Platão, que diz, no livro 3 da República, no interesse da própria cidade, o governante pode mentir. O texto ao governante compete mentir no interesse da própria cidade. Isso é tão antigo quanto a política. Não é, evidentemente, Maquiavel que inventa a dissimulação do líder político, do príncipe. E nesse mesmo texto, Platão execra a mentira, a falsidade, mas admite que no interesse da própria cidade, que é o Estado, compete ao governante mentir, mais ou menos como se fosse uma mentira piedosa, que compete ao médico fazer. Enfim,
também na política, e nós poderíamos passar por várias outras regiões, a verdade, a sinceridade, a transparência não são valores estruturantes. A política lida o tempo todo com a mentira. A mentira é parte do modo de proceder. E às vezes, não só nesse trecho de Platão, a mentira é necessária. O que não significa que ela seja moralmente elogiável, mas é parte do que a Hannah Arendt chama de domínio da política. Pois bem, esse sintoma que vem a ser a pós-verdade coloca essas coisas todas sob uma luz muito forte e nos convida a refletir sobre o que isso traz. Eu vou recuperar um pouco a relação, dando um salto entre verdade e política e verdade e imprensa, a partir do iluminismo. Neste ciclo, nós tivemos aulas sobre o iluminismo, mas esse pontozinho aqui vale a pena recuperar. O iluminismo nos lega a certeza de que educação pública e universal, a instituição da imprensa livre e a existência de escolas e bibliotecas universalizariam o acesso ao conhecimento, à cultura, adensariam as bases a partir da qual se promove a ruptura com o absolutismo e incrementaria a participação na política a partir da Revolução Liberal, que culminaria então com a democracia. A democracia não é inventada pelos iluministas. Eles falam no povo, mas eles não falam muito em democracia. Isso só se efetiva mais tarde. Agora, esse ideal fracassa de forma trágica já no começo do século XX, com os jovens franceses, a França, berço do iluminismo, morrendo de doença nas trincheiras enlameadas, não morrendo nem em combate, morrendo de doença. E o século XX depois aprofunda esse trauma. A ideia do progresso, a ideia do saber, do conhecimento, da ciência, como uma via segura de evolução da convivência humana, conduz à destruição. A ciência se volta para a produção de forças destrutivas. Isso fracassa, ou indica um fracasso problemático do projeto iluminista. Há um desencantamento da razão, há um vazio, mas de toda forma, o que é impressionante, os ideais de acesso à informação universalizada, de educação para todos, de liberdade de imprensa, e da imprensa como um locus privilegiado do debate de ideias e dos relatos factuais, sobrevive. Vale lembrar que ainda no século XVII, algumas das ideias, como por exemplo a liberdade de imprimir, que depois se torna a liberdade de imprensa, nascem e fincam suas raízes. Isso finca um ideário que sobreviverá e está conosco até hoje. E aí, no bojo dessa onda, nós temos uma relação muito, eu diria, inspiradora entre verdade
e política, e verdade e imprensa. Vale anotar esse momento de novo para marcar que não é mais dessa verdade do iluminismo que nós falamos hoje. Ou pelo menos falamos hoje quando falamos de pós-verdade. Talvez depois a gente possa voltar nisso, porque eu tenho uma pequena preocupação com o tempo, mas duas correntes disputavam uma certa liderança com relação à verdade, ainda na Revolução Francesa, uma dizendo que a verdade se revelaria como epifania a partir do debate público, mas a verdade estava previamente estabelecida. O debate público apenas revelaria a verdade dada, podia ser mesmo a verdade divina. Voz do povo, voz de Deus. A outra, um pouco menos sonhadora, talvez, acreditava, outra corrente, que o debate das ideias também era fundamental, mas fabricaria uma verdade. E essa verdade conduziria o coletivo ou a nação no seu destino mais iluminado. Essa verdade está muito presente, inclusive, no nascimento dos jornais e na promessa dos jornais de entregar a verdade. Isso também tem relação com a promessa dos iluministas de entregarem a razão e, pela razão, entregarem a luz. Mas isso vai ficando pelo caminho, e o jornalismo, pelo menos do seu lado, aprende a ser um pouco mais modesto nessa matéria. Qual é o termo que acaba prevalecendo em lugar de verdade? O termo que acaba prevalecendo é o termo informação. Eu preciso passar pelo termo informação, porque ele também tem muitos territórios minados em matéria de ideologia, mas sem ele nós não conseguimos entender como a corrosão da verdade vem acontecendo na democracia. Essas notícias que nós vimos aqui, elas são campanhas anti-informativas e campanhas desinformativas. Vamos deixar um pouco de lado o termo verdade e vamos pensar em informação, que acaba sendo um conceito essencial para a organização da imprensa. A palavra informação aparece no grego com termos como hipotiposis, eu acho que é isso, mas aparece no latim como informatio ou informa. Também do grego recebem tradução como informação os termos eidos, ideia e vários outros. Agora, a informação, como ela se constitui no seu uso recente, não tem a ver tanto com essa etimologia, ela deixa um pouco distante a história dessa palavra. Uma coisa curiosa de lembrar é que Tertuliano, já no século II, se refere a Moisés como populi informator, ou seja, o educador das pessoas. Mas, e há várias outras passagens curiosas, mas o termo informação chega até o universo da imprensa muito a partir da troca de correspondências comerciais entre os agentes econômicos, ainda na era pré-capitalista,
estamos falando do século XVI e XVII, que trocando informações econômicas, como informações sobre a safra, informação sobre o preço de uma determinada especiaria, informação sobre a velocidade e a qualidade do transporte de determinada carga, compuseram uma malha que vai se tornando rotineira, em que a informação econômica vira ela mesma uma mercadoria, e eles passam a se referir a isso com a palavra informação. Isso é muito bem registrado na história da imprensa e aparece com extrema clareza em várias publicações. Talvez a mais conhecida seja Mudança Estrutural da Esfera Pública, de Habermas, mas chega até o século XX, já nas páginas dos jornais. A informação começa a ser percebida como mercadoria, como um bem dotado de valor econômico, na troca de correspondência entre os comerciantes. Isso é anterior ao aparecimento do correio, anterior aos serviços de correio e anterior ao aparecimento dos jornais. Mas depois, os jornais, já no século XIX, percebem o valor econômico, ou seja, a natureza de mercadoria, na informação factual. Hoje, ontem à noite, o ministro tal fez um discurso dizendo tal coisa. As pessoas pagavam por isso. Essa informação é que vai dar o lastro da imprensa, ou ainda a fantasia dessa informação, ou ainda a pretensão desse tipo de informação. Isso, nos anos 20 do século passado, leva a uma configuração dos primeiros códigos de ética conhecidos dos jornais americanos. Os códigos de ética são uma novidade nos jornais americanos, só vão se tornar assunto a partir do começo do século XX. E essa ideia, ela se expressa em termos bem parecidos com aqueles que eu recuperei de Hannah Arendt. A necessidade de que a informação seja processada longe das paixões políticas, seja apurada, divulgada, longe das paixões políticas. Um documento fundamental, que é de 1923, do Comitê de Ética da American Society of Newspaper Editors, que são os cânones de jornalismo, dizem o seguinte: partidarismo em comentário editorial que sabidamente se afasta da verdade constitui violência ao melhor espírito do jornalismo americano. Em colunas noticiosas, e não opinativas, noticiosas, é subversivo de um princípio fundamental da profissão. A prática sadia, código de ética escrito pelos jornalistas e donos de jornais dos anos 20. A prática sadia estabelece clara distinção entre reportagens noticiosas e expressões de opinião. As reportagens noticiosas devem ser livres de opinião ou de preconceito de qualquer. Então, onde eu quero chegar aqui? No conceito de informação que busca como ideal um universo ausente de paixão. Um professor português, Adriano Duarte Rodrigues, um dos grandes estudiosos da ciência da informação contemporânea, dá uma boa ajuda nessa matéria. Ele diz assim: também se entende muitas vezes por informação o conjunto dos acontecimentos selecionados pelas agências de notícias e pelos profissionais das mídias. A informação é então qualquer acontecimento a partir do momento em que é selecionado pelos agentes das organizações que geram as mídias como dotado de valor informativo. Deste ponto de vista, um ataque terrorista,
um terremoto ou uma catástrofe natural são evidentemente acontecimentos dotados de indiscutível valor informativo, uma vez que são inesperados, alteram as expectativas habituais, os projetos e os investimentos das pessoas ou das instituições. É o critério da sua natureza inesperada que leva alguns atores a relacionarem sentido de informação noticiosa com o sentido que lhe é dado na teoria matemática da informação, segundo a qual a probabilidade relativa da sua ocorrência que define o valor informativo de um acontecimento. Traduzindo o português para o português, uma notícia é tanto mais notícia quanto menos esperado é o seu evento ou o seu acontecimento. E ele fala aqui em teoria matemática da informação. E com efeito aparece uma teoria matemática da informação que vai ser desenvolvida na teoria da comunicação, escrita por Claude Shannon, que é expressa em linguagem matemática. Mas também sobre isso nós não precisamos nos demorar. Eu queria lembrar um outro jornalista americano, Richard Saul Wurman, que escreve uma pequena frase lapidar para que separemos um pouco mais a informação da maçaroca de coisas que circulam na imprensa. A grande era da informação é, na verdade, uma explosão da não informação, uma explosão de dados. Para enfrentar a crescente avalanche dos dados, é imperativo fazer a distinção entre dados e informação. Informação deve ser aquilo que leva à compreensão. Cada um precisa dispor de uma medida pessoal para definir a palavra. O que constitui informação para uma pessoa pode não passar de dados para outra pessoa. Se não faz sentido para você, a denominação de informação não se aplica. Aí ele cita Claude Shannon e Warren Weaver, que escrevem a teoria da comunicação, dizendo que os dois definem a informação como aquilo que reduz a incerteza. Informação, portanto, é algo que reduz a incerteza. Se nós formos na linguagem matemática de Shannon e Weaver, nós vamos ver que há dois tipos de incerteza. Para nós não vem muito ao caso, mas é interessante. A incerteza que é reduzida pela informação é a incerteza do público em relação ao que deve acontecer, ou ao que estava suposto de acontecer. Vejam o sucesso que faz a previsão do tempo nos jornais de televisão. É uma coisa impressionante, mas lateral. Essa incerteza, a informação bem trabalhada pode reduzir. Mas há uma outra incerteza, que é uma incerteza própria do erro, da confusão, e que a informação, quando não bem trabalhada, pode aumentar. Além disso, há outros dois níveis de incerteza que esses mesmos autores consideram. A incerteza que vem da liberdade é uma incerteza desejável. A incerteza que vem do erro é uma incerteza indesejável. E nós podemos ir até mais fundo na teoria da comunicação em linguagem matemática. Mas para os efeitos do que nós estudamos aqui hoje, interessa reter que, em primeiro lugar, informação é um dado dotado de sentido. Em segundo lugar, essa informação reduz a incerteza. Os números e as equações e as fórmulas matemáticas eu vou deixar para depois. O interessante é que essa noção de informação, ela se amplifica
repercute, ecoa em diversos outros campos do conhecimento. A informação, tal como descrita matematicamente por Shannon, vira uma grande referência do pensamento e do conhecimento e vira uma grande referência da tecnosciência, que é uma outra janela interessantíssima na qual nós não vamos entrar. Mas cito 2 exemplos. Richard Dawkins, o famoso evolucionista inglês e um dos maiores escritores hoje de divulgação científica, diz que a explosão da vida no planeta é uma explosão de informação. E que os corpos dos seres vivos, vegetais ou animais, nada mais são do que estratagemas dos genes para prosseguir o seu caminho em direção ao futuro. O que está em questão é a vida como portadora e transportadora de informação. E, mais recentemente, surge uma ideia muito fecunda, segundo a qual os seres vivos são algorítmicos. Os algoritmos estão na moda. Outra vez, a informação faz uma reformatação do pensamento com veredas perigosíssimas, que eu digo, não vou parar nem passar por elas, mas uma dessas veredas é o controle do fluxo da informação jornalística, que seria verdade factual para o domínio político, numa esfera pública ditada pelo desejo e pela lógica do entretenimento. Controlada não por acaso por algoritmos cujo código-fonte é fechado e, portanto, inacessível para a democracia. Estou aqui num parênteses, não é tema da minha reflexão, mas esse parênteses ajuda a iluminar um pouco esse percurso. Notem vocês que nós estamos muito habituados a ouvir reclamações justas, fundamentadas, de que os meios de comunicação, e em especial a imprensa, são dominadas por monopólios e oligopólios. Isso acontece de modo muito grave no Brasil, que não tem uma legislação nessa matéria. Mas é raríssimo ouvirmos comentários de que os sistemas das redes sociais, cujo núcleo é o Facebook, é um monopólio mundial. O Facebook é um monopólio mundial, com agregados como WhatsApp e outras modalidades. E ainda eu brincava com os amigos outro dia que vocês reclamam que 16 famílias controlam, ou 32, não sei quantos controlam a imprensa do Brasil, mas o Facebook é controlado por um cara só, que até outro dia era solteiro, casou agora. Então não é nem uma família, é um casal. Outro monopólio, daí a expressão muito usada é duopólio, é o Google. Essas notícias falsas, elas são impulsionadas num ambiente centrado nesse duopólio, e eu continuo aqui com parênteses, e são replicadas segundo lógica do desejo e não segundo lógica do sujeito racional, que é interpelado pelo discurso do jornalismo e pelo discurso da política, teoricamente ou supostamente. Não é um sujeito que pensa, calcula e conclui. Quem replica essas notícias é o desejo e rigorosamente o sujeito inconsciente. Os mecanismos que levam a isso têm a ver com o atendimento e a comprovação narcísica de preconceitos e de sentimentos de repulsa e de ódio ao outro.
O mecanismo, trocando em miúdo, é mais ou menos o seguinte: eu sabia que esse sujeito não prestava, e manda para frente. Ou, não aguento mais esse pessoal, manda para frente. Isso é discurso de ódio. E esse discurso de ódio não encontra freios, porque aí a informação passa a funcionar na lógica própria da indústria do entretenimento. Quem é interpelado não é o suposto sujeito racional que calcula, conclui e forma a sua opinião. Quem é interpelado é o sujeito do inconsciente, movido pelo desejo. E isso faz com que a propagação dessas notícias fraudulentas alcance uma velocidade muito superior às notícias verdadeiras. Há depoimentos muito interessantes. Tudo isso que eu estou comentando muito rapidamente vai estar nessa bibliografia desse meu trabalho, mas um deles é uma sequência de duas reportagens de um artigo publicado na Folha de São Paulo, no Caderno de Domingo, algumas semanas atrás. Mas há outros que dão e que descrevem como as notícias são fabricadas, as notícias fraudulentas, mas há uma outra que mostra uma coisa muito interessante, que as equipes de países ultra exóticos que fabricavam as notícias a favor do Trump, dizem que tentaram fabricar notícias também falsas a favor da Hillary, mas o público da Hillary não replicava tanto como o público do Trump. São relatos anedóticos. E o mecanismo desses algoritmos, que vem dessa noção matemática de informação, porque qual a unidade dessa noção matemática de informação? Um bit. O que acontece? As fórmulas de remuneração desses conteúdos têm a ver com a quantidade de cliques, com engajamentos. Quanto mais uma coisa alcança um nível X de redistribuição, mais ela é remunerada pelo conjunto dos anunciantes, enfim. Isso começou a ser problematizado, a ser contestado e a sofrer oposição, inclusive da parte de setores da democracia, inclusive da parte de jornais tradicionais, muito recentemente. É uma questão que nós ainda não começamos a enfrentar. Nós, eu estou falando, nós no mundo todo. Pois bem, nós então voltamos a nos afastar dessa abordagem matemática da informação, a caracterização da informação em linguagem matemática. É possível hoje dizer que até mesmo anti-humana e anti-humanista, e voltamos a tecer um laço em torno da informação que faz sentido. Há um grande estudioso da ciência da informação, que é um professor uruguaio, Capurro, que diz: em nossa percepção, a distinção mais importante é aquela entre informação como um objeto ou coisa, por exemplo, número de bits, e informação como um conceito subjetivo, informação como signo, isto é, como dependente da interpretação de um agente cognitivo. Falta dizer, mas eles acabam dizendo em outras passagens, agente cognitivo humano. Porque essa explosão da mentira industrializada e orientada com fins políticos, muitas vezes também acontece impulsionada por robôs que operam nas redes. Ela é anti-humana em muitos sentidos. Daí a expressão sucuri de silício, que engole a democracia e começa a triturar a democracia. Reforçando a ideia de informação dotada de sentido,
um documento que hoje é vital para nós e que eu trabalhei quando o Adalto organizou um ciclo sobre, acho que era Vícios e Virtudes, e que me escalou para falar sobre a tolerância, a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, que é uma declaração sobre a qualidade da comunicação na democracia. Cito um trecho aqui. A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é só um dever de ordem ética, é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Vejam que essas notícias que eu mostrei, elas expressam ódio. Aquele discurso editado do ex-presidente Lula transpõe para uma fala adulterada dele uma estigmatização que faz dele um orador fascista, nazista, pregador da intolerância, que vai disseminar ódio. Vejam que os verbos que aparecem nessa declaração da ONU, da Unesco, portanto da ONU, fala respeito, diversidade das culturas, modos de expressão, maneiras de exprimir, é fomentada pelo conhecimento, abertura de espírito, comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. E toda declaração é assim. É uma declaração sobre a qualidade da comunicação, a proteção, também nos termos de Hannah Arendt, a proteção da comunicação, a proteção da função política de difundir informações é essencial para a proteção hoje da própria democracia. Tanto que as redações mais antenadas para isso começam a trabalhar no sentido de desmontar na origem a propagação de fake news. Pois bem, eu estava falando da propagação das notícias falsas no Donald Trump, isso aconteceu também no Brexit, em vários outros momentos, e isso está acontecendo e vai acontecer seguramente no Brasil de 2018. Não é para a gente menosprezar o risco, não do golpe militar. Esse também não é bom menosprezar. Mas o risco mais grave agora é o da amplificação do discurso reivindicando a intervenção militar. E isso se propaga pelas ondas também do discurso do ódio. Eu vou terminando e lembrando alguma coisa muito de passagem, porque eu queria situar um pouco melhor algumas outras passagens da Hannah Arendt. Queria comentar aqui dois fatos. A propagação das mentiras não é uma invenção das redes sociais. Essa é outra armadilha do pensamento. Então, apenas para precaver contra isso, eu costumo lembrar. O livro Os Protocolos dos Sábios do Sião. É um discurso de antissemitismo em forma de livro, forjado provavelmente no czarismo, dentro da proteção do czarismo, na virada do século XIX para o século XX, e que corre o mundo e produz
um aumento difícil de calcular da mentalidade de preconceito, da perseguição religiosa e do antissemitismo, enfim. Isso tem relação com o nazismo e com o Holocausto. Uma notícia falsa, muito anterior às redes sociais. A história está abarrotada disso. Então, precisamos ter isso na cabeça para não cairmos na esparrela de que isso é culpa da tecnologia. A tecnologia tem uma culpa aí muito grave, mas que é outra. Antes ainda das redes sociais, a informação de que Saddam Hussein produzia armas químicas de destruição em massa, algo que se propagou por meio de alguns jornais de grande reputação no contexto global, não apenas nos Estados Unidos. Isso deu a base para que se forjasse a aliança que invadiu o Iraque. Depois se revelou uma notícia falsa, e uma pesquisa publicada no ano passado mostra, que eu também cito aqui, que 53% dos americanos acreditam, até hoje, que Saddam Hussein produzia armas químicas de destruição em massa. Nós estamos, então, precariamente tratando aqui de o advento de um tipo de ferramenta que vai comparecer com muito peso no contexto político brasileiro e deve impactar com muita gravidade o cenário das eleições do ano que vem. Eu vou, então, para terminar, citar mais algumas passagens da Hannah Arendt. Eu acabei percebendo depois que essa minha contribuição para esse seminário, sem que eu me desse conta, é uma homenagem a essa pensadora, que eu não conheço profundamente, mas com quem eu tenho uma grande identidade, porque ela foi minoria. Ela foi minoria entre os seus. Ela foi combatida entre os seus. Porque quando ela fala que o Eichmann era mais um, era alguém que cumpria o dever, era um cidadão correto, pacato, que cumpria o dever, ela foi acusada de minimizar o crime dessa pessoa, acusada de enfraquecer o combate contra o nazismo, porque a expectativa era de dizer que o Eichmann era um vilão, era o bandido, e esse negócio do lado bom e o lado ruim nos pega a todos. E eu tenho identidade muito forte com a condição dela que passa por aí. E o que eu preparei aqui talvez seja uma homenagem nesse sentido, porque ela defende a verdade. Ela defende a verdade factual. E é tão difícil defender a verdade factual. É tão difícil lembrar aos nossos amigos que há uma diferença entre a verdade factual e a mentira pura e simples. É difícil convencer os nossos amigos de que a verdade não é uma média aritmética entre duas distorções. Não adianta distorcer para o lado de cá, porque eles distorcem para o lado de cá. A verdade não é a média aritmética entre as duas distorções. E há uma verdade factual que é a esperança de vínculo, de coesão da sociedade democrática. Ela diz assim, vou ler uns poucos trechos. Podemos permitir-nos negligenciar a questão de saber o que é a verdade, que é lindo, contentando-nos em tomar a palavra no sentido em que os homens comumente a entendem. Parênteses. Há um ensaio do Gianni Vattimo, publicado no Brasil o ano passado, que ele volta a Hannah Arendt. O ensaio chama Adeus à Verdade. Eu li todo com muito interesse. E ele questiona muito a ideia de correspondência entre o enunciado e o fato. É uma longa discussão filosófica, bastante discutível, mas muito meritória, em que ele diz que é uma vantagem para a democracia abandonar a ideia de verdade. Mas, de que verdade ele está falando?
de uma verdade absoluta, da verdade que autoriza o poder a tomar destinos, desprezando a opinião da maioria. Ele põe a origem disso até em Platão, com o governo dos filósofos. A filosofia soberana, por causa do governo dos filósofos, passa por outras usurpações. E argumenta que dessa verdade nós temos que ter distância. Mas dessa verdade, Hannah Arendt também quer ter distância. E ele deixa, com uma certa ambiguidade, a Hannah Arendt protegida das críticas que ele faz. Mas olha essa passagem. Protegida por quê? Porque ele fala, há uma indefinição. A Hannah Arendt, afinal, está defendendo a verdade, ou ela sabe que a verdade é problemática e não bate na Hannah Arendt? Enfim. Mas olha o que ela diz. Podemos permitir-nos negligenciar a questão de saber o que é a verdade. Isso resolve 80% do problema. Contentando-nos em tomar a palavra no sentido em que os homens comumente a entendem. Um grande amigo meu diz: o problema da corrupção no Brasil é que as pessoas não compreenderam o patrimonialismo. E eu falo para ele: então você está me dizendo que se desse os donos do poder do Raimundo Fauro para os corruptos verem, estaria tudo resolvido, né? É ótimo. Assim, põe o livro lá para o pessoal ler na cadeia, vão sair todos honestos. Olha, meu pai não tinha a menor ideia do que é patrimonialismo e sabia muito bem a diferença entre roubar e não roubar. Eu não estou falando do moralismo, estou falando da verdade em que os homens comumente a entendem. E se pensamos agora em verdades de fato, em verdades tão modestas como o papel, durante a Revolução Russa, de um homem de nome Trotsky, que não surge em nenhum dos livros da história da Revolução Soviética, porque ele foi expurgado também da memória, também da história. Vemos imediatamente como elas, as verdades de fato, são mais vulneráveis que todas as espécies de verdades racionais tomadas no seu conjunto. Além disso, as verdades de fato são mais frágeis do que as verdades absolutas, as verdades metafísicas. Ela diz, eu não sei se vai estar nesse trecho aqui, mas ela diz que regimes como o stalinismo, o nazismo, suportavam muito bem alguém dizendo que acreditava na outra ideologia, mas não suportavam bem em termos, tá? Em termos, mas não suportavam, que de fato eles não suportavam, era a publicação de fatos, números, tantas pessoas no campo de concentração. O campo de concentração fica a tantos quilômetros de não sei que lugar. Os fatos é que eram perigosos, é que eram atacados, eram impedidos, eram censurados. Eu me lembro, o grande jornalista Raimundo Pereira, todo mundo discutindo como fazer um jornal revolucionário, ele gritava: revolucionária é a informação. E é isso que é mais difícil para as ditaduras suportarem. Então, além disso, como os fatos e os acontecimentos, que são sempre engendrados pelos homens vivendo e agindo em conjunto, constituem a própria textura do domínio político. E é naturalmente a verdade de fato que nos interessa aqui. Ela diz: os fatos e os acontecimentos são coisas infinitamente mais frágeis, está aqui, que os axiomas, as descobertas e as teorias, mesmo as mais loucamente especulativas, produzidas pelo espírito humano. Ocorrem no campo perpetuamente modificável dos assuntos humanos, no seu fluxo em que nada é mais permanente que a permanência relativa, como se sabe, da estrutura do espírito humano. Uma vez perdidos, nenhum esforço racional poderá fazê-los voltar. Os fatos, a fotografia de Trotsky ao lado de Lenin, falando na tribuna.
Talvez as possibilidades de que as matemáticas euclidianas ou a teoria da relatividade de Einstein, já para não falar da filosofia de Platão, fossem reproduzidas com o tempo e os seus autores tivessem sido impedidos de as transmitir à posteridade, também não fossem muito boas. Mas mesmo assim, são infinitamente melhores que as possibilidades de um fato de importância esquecido, ou mais verossimilmente, apagado, ser um dia redescoberto. Os fatos é que são a argamassa da democracia nessa perspectiva que ela defende aqui. O antagonismo, ela continua, entre a verdade e a opinião, o que também daria aqui uma planície para 1000 considerações, porque a opinião também no Platão é parte da doxa, e a doxa é o filamento do conhecimento ao qual nós temos acesso pelos nossos sentidos, pelo olhar, pela audição, e é próprio da opinião, porque é extremamente subjetivo. A razão está na episteme, o conhecimento que nós tocamos, não pelos sentidos, mas pela razão e pelo pensamento. Mas Platão acreditava na essência, e essa ideia seria tocada pela razão, e essa ideia daria forma para o mundo sensível. Mas não vamos discutir isso. A simples alusão que ela faz, a separação entre opinião e fato, daria muito pano para manga. Só nos interessa perceber que aqui as pessoas estão fazendo isso deliberadamente, de má fé, e isso tem funcionado muito bem, com uma altíssima eficácia. Vamos lá. O antagonismo entre a verdade e a opinião foi prolongado por Platão, especialmente no Gorgias. No antagonismo entre a comunicação sobre a forma de diálogo, discurso apropriado da verdade filosófica, e a comunicação sobre a forma da retórica, através do qual o demagogo, como diríamos hoje, persuade a multidão. Lembrando que o demagogo não é necessariamente um termo pejorativo. É o que conduz pela palavra. Traços desse conflito original, podem ser ainda observados nos primeiros tempos da época moderna, mas mais dificilmente no mundo em que vivemos. Em Hobbes, por exemplo, encontramos ainda uma oposição de duas faculdades contrárias, o raciocínio sólido e a eloquência poderosa, sendo a primeira fundada nos princípios da verdade e a outra, as opiniões e as paixões e os interesses humanos, que são diferentes e variáveis. Terminando, a verdade, ainda que sem poder e sempre derrotada quando choca de frente com os poderes existentes, quaisquer que eles sejam, possui uma força própria. Sejam quais forem as combinações dos que estão no poder, são incapazes de descobrir ou inventar um substituto viável. A persuasão e a violência podem destruir a verdade, mas não podem substituí-la. Isso vale para a verdade racional e religiosa, tanto como, de um modo mais evidente, para a verdade de fato. Então, é uma defesa eloquente, comovente, da necessidade de preservarmos a verdade factual para que ela funcione como argamassa ou como o terreno em que pode florescer a democracia. O que está acontecendo com a tecnologia na dianteira, e mais do que isso, com a tecnociência na dianteira, é um processo de força incomensurável que solapa, corrói o estatuto da verdade na democracia, mas solapa e corrói a própria democracia. Muito obrigado, desculpem as falas.
Muito obrigado, Eugênio. Eu não sei se a gente vai ter tempo para debate, você que define, não é? Sim, tem umas perguntas. Sim. Então, por favor. Muito obrigado pela palestra. Já não é a primeira que eu assisto. E a sua fala sobre a importância dos fatos é proporcional à baixa probabilidade de ocorrência dos eventos. Isso é um pano de fundo para a gente entender por que a grande mídia não promove debate nela. Não existe o contradiscurso. É o dia inteiro a mesma linha de raciocínio. As pessoas não são convidadas para esclarecer o outro lado. Isso na grande mídia. Mas eu vou reportar a um encontro que nós tivemos em Botafogo, no Jornalistas Livres. Uma boa palestra, o senhor deu, e eu fiz no final uma pergunta e eu não tive a resposta. Não interessou muito a minha pergunta. Era sobre o fato geopolítico. Ainda não havia ocorrido o impeachment da Dilma, e eu introduzi o fato geopolítico na questão do golpe. E não houve uma resposta que eu me satisfizesse. Passados os tempos, aquilo ficou claro para mim e para várias pessoas que houve realmente a intenção geopolítica no golpe. E hoje, precisamente hoje, num blog, eu li a possibilidade da formação de grupos no sul do país para que haja a fragmentação da federação. Isso eu tinha colocado num debate sobre o Hotel Cambridge, em que eu citava a possibilidade de haver no Brasil, pela dimensão e pela desproteção que nós temos, num tipo evento promovido pelos belgas no Congo com Katanga. E hoje eu li essa notícia. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê, a partir daquele encontro e naquela resposta, como o senhor vê essa notícia de hoje. Eu me lembro bem da pergunta e eu creio que eu não respondi, não porque não interessasse, é porque eu não me sentia e não me sinto dispondo dos dados e das informações necessárias para essa consideração. Eu vejo essa corrosão da verdade factual ameaçando a democracia, como eu disse. E a ausência de esclarecimento fala a favor ou corrobora essa ameaça à democracia. Eu localizo um cerceamento nesse nível em coisas como a não apresentação deste ciclo em mais cidades por uma impossibilidade hoje claramente demonstrada política. A interpretação não é o Adalto que está falando aqui, a responsabilidade é minha, mas a dificuldade, inclusive junto ao Ministério da Cultura, de viabilizar uma iniciativa como essa é uma dificuldade política. Ela não é casual e eu me sinto com a devida informação para ter essa conclusão. A questão geopolítica do impeachment da Dilma me escapa um pouco e é por isso que eu não conseguia responder. Eu me sinto num terreno, para usar o termo da Hannah Arendt, muito especulativo, que pode ser, pode não ser. Eu vi considerações, por exemplo, nas quais eu não acredito.
que haveria uma articulação entre a Lava Jato e interesses norte-americanos. Isso não ficou bem demonstrado para mim. Pode ser que seja verdade, sabe? Mas não é bem demonstrado para mim. Então eu me sinto num terreno especulativo. É por isso que eu não fiz a consideração, uma resposta, porque eu não sou capaz mesmo. Sobre o risco de estilhaçamento da federação, há uma tendência global nessa direção. O número de estados independentes aumentou muito de uns tempos para cá. Há um dado hoje, publicado hoje, de 1970 para cá, o número de estados independentes aumentou. Há uma fragmentação do Estado Nacional, mas não há uma fragmentação da cultura do consumo, da cultura do entretenimento, da integração pelas redes sociais. Há uma força centrípeta e uma força centrífuga. Isso não ocorre mais no Brasil como uma ameaça real, como ocorreu no século XIX, uma ameaça real. Eu pessoalmente também, aí eu vou falar do que eu acho, não é uma coisa que eu tenho estudado, então eu me sinto um pouco um especulador. Eu não acredito que esse tipo de separatismo que está acontecendo na Espanha por razões conhecidas, a gente sabia que esse quadro ia se instaurar e ele deve se agravar um pouco ainda. Eu não acredito que isso vá prosperar no Brasil. Mas veja bem, eu não tenho nenhuma base acadêmica, ou não estudei esse assunto, então eu faço uma certa cerimônia. Eu acho que são hipóteses, as hipóteses que você levanta, seríssimas, mas eu não sou o interlocutor preparado para isso. Esse é o ponto. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só convidaria vocês para a conferência do Guilherme Vesnick amanhã. É um belíssimo conferencista, vai falar sobre as cidades. Boa noite, gostei muito da palestra, mas eu queria colocar aqui que, para mim, dá um pouco de preocupação. A divulgação da informação tornou-se uma atividade empresarial. Não é nem pode ser autônoma ou isenta. Como poderá ser verdadeira? A educação, que teoricamente é democrática, também virou empresa e visa atender o mercado. O Facebook foi uma empresa criada para ter lucro no mercado. Curioso que ela tenha um único dono real. O Facebook não admite críticas. Ele só tem curtir, ele não permite o não curtir. Como podemos crer nas informações transmitidas quando visam atingir e lucrar no mercado? Será que a política ainda é a arte da mentira ou caminha para ser inserida no mercado também? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou fazer comentários bem pontuais. Começando pelo Facebook. As pessoas talvez não tenham se dado conta, mas existia... As pessoas, eu estou falando muito genericamente dos círculos que eu frequento e com quem eu falo. Existia uma espécie de euforia com o nascimento da internet e das redes sociais. Essa euforia estava até no Vale do Silício. Eu acho que vocês se lembram do Timothy Leary. Ele morreu online. E tudo isso tinha uma utopia poética e mas como se fosse advir daquela onda de inovações concentradas na indústria e na ciência, uma era de fraternidade e de igualdade entre os seres humanos. Eu vi ali
um novo fôlego do capital, desde o começo. E o Facebook é uma espécie de caricatura disso, e eu vou explicar o que é esse novo fôlego do capital. Muito rapidamente, isso precisa ser exposto com mais detalhes e tudo, mas em linhas gerais. Deu-se, com esse tipo de redes sociais, uma explosão quase que sem limites das taxas de exploração e da relação de produção capitalista, que, em resumo, faz com que os usuários sejam, ao mesmo tempo, a mão de obra, que é gratuita, é uma escravidão pelo desejo, Os usuários, além de mão de obra gratuita, escravizados pelo desejo, são a matéria-prima, porque tudo aquilo que eles postam lá, que eles colocam lá, é o que eles viram, o que eles viveram, o que eles experienciam, e as fotos dos amigos e das viagens que eles fizeram. E por fim, acreditando que são os consumidores, eles são as mercadorias. Então veja só, a mercadoria, a matéria-prima e a mão de obra é uma coisa só. O Facebook é a empresa mais valiosa do mundo. O faturamento é inacreditável, eu até tinha os números, com publicidade. É um atrator de olhar que vende esse olhar para anunciantes interessados naquela. E hoje o Facebook e o Google também já ocupam a segunda posição entre os maiores faturamentos publicitários do Brasil. Já passaram redes de televisão e tal, talvez estejam ainda atrás da Globo. Fazendo isso, quem trabalha nos conteúdos é o usuário, a matéria-prima é o usuário e quem é vendido é o usuário. Ele que é vendido. Isso é interessante para a gente levar em conta para enxergar a escala em que está uma outra questão que a sua pergunta nos traz. A informação trabalhada com fins de lucro. Ora, é um problema na imprensa, desde que a imprensa se organiza como negócio privado. Isso é um problema clássico, é um problema antigo na imprensa. Mas esse problema atingiu um outro patamar de muito mais gravidade com as redes sociais, no modelo que nós estamos vendo agora, que ainda não foi compreendido. Há aquela vinculação no discurso liberal de liberdade de imprensa igual a liberdade de empreender, igual a liberdade de livre iniciativa, daí o trocadilho liberdade de imprensa ou liberdade de empresa. Esse é um problema grave. A alternativa, que é a imprensa organizada pelo Estado, nunca funcionou. Embora a experiência da BBC, Rádio France, Deutsche Welle, em outros tempos a TVE da Espanha, mais com a redemocratização do país, a PBS americana, a NPR de rádio americana, todas instituições públicas, apoiadas direta ou indiretamente pelo Estado, produziram um jornalismo muito confiável e muito importante para a democracia, mas a fórmula do Estado controlar o processamento da informação, como regra,
foi muito pior do que a fórmula do jornalismo como empresa privada, que tem seus problemas, mas foi pior. O Estado, em geral, se saiu mal nisso aí. Nós já temos história para aprender, nós temos que ser capazes de aprender com a história. Então, isso é uma questão. Há hoje alguns horizontes novos, por exemplo, a imprensa colaborativa. Eu participo de algumas iniciativas em que agrupamentos sem fins de lucro até se associam com veículos comerciais e produzem jornalismo de qualidade, confiável e etc. Então, existe um caminho por aí. Mas, eu insisto, o problema das redes sociais ficou muito mais sério e muito mais grave. Eu não sei se eu contemplei a sua pergunta toda, mas são os comentários que eu faria. Bom, vamos para a questão, por favor. Nós estaremos, então, condenados a mentir. É uma perspectiva, assim, de antitopia tecnocrática, do pensamento único. Porque, quanto à mídia em geral e às redes sociais, em especial, Facebook, eu me lembrei do velho Otaviano, que falava granjeiramente sobre o preencher espaço no príncipe eletrônico, tentando reconstruir o moderno príncipe. E essa seria uma esperança. Agora, eu fico um pouco cético quanto à possibilidade, não sei se eu falo, a Hannah Arendt, de neutralidade informativa. Acho um pouco difícil. Olha, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de lembrar o Otaviani. O Otaviani esteve na minha banca de doutorado e esteve na minha banca de qualificação. E eu vai direto para o doutorado, não era comum naquela época. E esteve na minha banca de doutorado. E eu tive algumas conversas com ele, um intelectual que eu admirava muito. A ideia do príncipe eletrônico pega o príncipe de Maquiavel, passando por Gramsci. Em Gramsci o príncipe é um pouco partido, né? Ele tem a figura do intelectual orgânico, a figura da hegemonia, a figura do bloco histórico. E é um príncipe menos individual que E o Otaviani, de forma muito inspirada, enxergou nos meios de comunicação, especialmente os eletrônicos, a figura de uma força capaz de liderar, empregando os novos intelectuais orgânicos. Aqui eu me permito essa vulgarização. Mas os que trabalham aí desempenhariam um papel que Gramsci enxergava na relação entre o intelectual e o partido. Mas o intelectual com autonomia intelectual até um certo ponto, ajudando o partido. Que é um problema que nós temos hoje. Na minha perspectiva, os intelectuais abriram mão voluntariamente do seu poder crítico em prol de uma causa que talvez seja maior e talvez seja mais importante. Mas eu tendo a achar que intelectual existe para atrapalhar, e atrapalhar todo mundo, não é para ajudar ninguém. E aí eu orientei uma tese agora, que a partir do conceito de Otaviani, estabelece o príncipe digital, que é um pouco essas coisas que nós estamos vendo aqui. Esse não é controlado pelos gerentes do capital. Esse é dirigido diretamente por uma outra coisa e atropela os gerentes do capital. É uma coisa interessante. Agora, estamos condenados a mentir? Nós mentimos o tempo todo. Eu não ficaria muito preocupado.
com isso. A gente mente para si mesmo, o problema é saber se nós, como democracia, teremos uma base comum de fatos que não são problemas para as pessoas que discordam a partir dele. É isso que está em questão. Aquilo que nos dá a unidade mínima, a percepção compartilhada de fatos. O Gianni Vattimo, ele fala do paradigma ou do horizonte comum. Essas coisas são indispensáveis. Então, vamos seguir mentindo o tempo todo, mas, de alguma forma, se houver democracia, nós vamos ter o território comum. A ideia da biblioteca é muito bonita, porque a utopia da biblioteca é isso, esse conhecimento é nosso. Cada um vai fazer um uso dele, cada um vai ter uma leitura dele, mas o conhecimento é comum, nós o partilhamos. Uns vão saber mais de um lado, de outro lado, mas isso é público, essa coisa que não pode se perder. E eu não acho, por fim, talvez eu tenha, é muito provável, eu tenha exposto de forma insuficiente ou imprecisa. Hannah Arendt não fala em nenhum momento de neutralidade. Ela não acredita nisso. O que a gente depreende do texto é que ela sabe que essa questão é difícil, é controversa, é mal parada, mas essa base comum da verdade factual resiste. Ela não fala de neutralidade, não estimula a crença na neutralidade, ela fala de proteção contra as paixões da política, e ela dá a analogia do poder judiciário. Os juízes são impedidos por lei de ter militância política. O juiz, ele tem um prejuízo na sua cidadania, ele não pode ser partidário, mas é assim que você consegue proteger um pouco a toga, para que ela represente possibilidade de equilíbrio, de serenidade, de lucidez para aqueles que precisam de uma decisão não neutra, mas uma decisão um pouco distanciada das paixões, da política, das paixões E nisso a Hannah Arendt acredita. Ela emula de alguma maneira uma utopia, ela também. Mas a gente não pode esquecer que essas coisas, como Ashman de Jerusalém e esse ensaio Verdade Pura, foram publicados na New Yorker originalmente. É uma revista jornalística americana. E depois virou livro. Ela foi acolhida pela imprensa comercial. E como muitos e muitos e muitos outros. Mas teve o juízo crítico sobre essas coisas. Ela foi cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém, paga pela New Yorker. E a revista, quando sai, é um escândalo. Então, essa relação, ela não é esquemática, ela é tensa, é complexa, traiçoeira, mas ela, de toda forma, não fala em neutralidade. Tá? Bom, Eugênio, muito obrigado pela tela.